Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e hoje venho, com o coração transbordando de gratidão, contar como o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, me livrou de uma enfermidade que os médicos disseram não ter cura. Este testemunho não é para a glória minha, mas para que muitos irmãos e irmãs na fé possam ser fortalecidos, sabendo que o mesmo Deus que operou em minha vida pode fazer muito mais em cada um de nós. Que este relato seja como um perfume de adoração aos pés do nosso Senhor, que nunca desampara os seus. Tudo começou quando eu ainda era um bebê. Meus pais, irmãos fiéis na congregação cristã, notaram desde cedo que algo não estava bem. Eu chorava de um jeito diferente, um choro agudo, quase como um grito de gato, algo que mais tarde os médicos chamariam de choro de gato, característico da síndrome Cri-du-Chat. Além disso, eu tinha dificuldade para sugar o leite, engasgava com frequência e demorei muito para sustentar a cabeça. Meus pais, embora preocupados, nunca deixaram de confiar no Senhor. Eles oravam todos os dias pedindo que Deus me guardasse e me desse saúde. Mas à medida que os anos passavam, as dificuldades só aumentavam. Com cerca de 2 anos fui levado a vários médicos. Os exames confirmaram o que eles já suspeitavam. Eu tinha a síndrome Cri-du-Chat, uma doença genética rara causada pela falta de um pedaço do cromossomo 5. Os médicos explicaram que isso afetaria meu desenvolvimento físico e intelectual, que eu poderia ter atraso mental, dificuldades de fala, problemas cardíacos e uma expectativa de vida reduzida. Minha mãe, ao ouvir aquelas palavras, sentiu como se o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés. Ela se lembrou das muitas noites em que, enquanto eu dormia, ela e meu pai se ajoelhavam ao meu lado, chorando e pedindo a Deus que me curasse. Mas naquela hora a dor era tão grande que ela só conseguia balbuciar: Senhor, por que o meu filho? Meu pai, homem de poucas palavras mas de muita fé, segurou a mão dela e disse: Deus não nos desamparou. Se ele permitiu isso é porque tem um propósito. Vamos continuar orando e confiando nele. E assim fizeram. Todos os dias antes de eu acordar, eles já estavam de joelhos, clamando por mim. Às vezes eu ouvia os suspiros deles do outro lado da porta, e mesmo sem entender direito, sentia que algo muito sério estava acontecendo. A congregação também se uniu em oração. Os irmãos mais velhos impunham as mãos sobre mim, pedindo a Deus que me fortalecesse. Havia uma fé sincera naquele lugar, uma certeza de que mesmo que a cura não viesse da maneira que esperávamos, Deus estava no controle. Mas os anos foram passando, e as limitações ficavam cada vez mais evidentes. Na escola, enquanto as outras crianças aprendiam a ler e a escrever, eu tinha muita dificuldade para acompanhar. Minha fala era atrasada, e muitas vezes as pessoas não me entendiam. Eu me sentia diferente, excluído. Certa vez, um menino na escola zombou de mim, imitando o meu jeito de falar. Aquilo doeu tanto que eu chorei o caminho todo até em casa. Quando minha mãe me viu daquele jeito, ela me abraçou forte e disse: Filho, você é especial para Deus. Ele te fez assim por um motivo. Não ligue para o que os outros dizem. Mas naquele momento eu só queria ser normal. Só queria correr, pular, aprender como todo mundo. Aos 12 anos comecei a ter crises de ansiedade. O médico disse que era comum em pessoas com a síndrome, mas para mim era como se o mundo estivesse desabando. Eu tinha medo de tudo, de sair de casa, de falar com pessoas, até de dormir sozinho. Uma noite, acordei com o coração disparado, suando frio, achando que ia morrer. Gritei por minha mãe e ela veio correndo. Ao me ver naquele estado, ela se ajoelhou ali mesmo, ao lado da minha cama, e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, tem piedade do meu filho. Livra ele deste medo, deste sofrimento. Tu és o Deus que sara, o Deus que liberta. Não deixes que o inimigo prevaleça contra ele. Eu fechei os olhos, enquanto ela orava, senti uma paz estranha invadir meu coração. Não foi instantâneo, mas naquela noite dormi sem mais crises. Porém, os problemas físicos continuavam. Aos 15 anos, comecei a ter dores fortes nas juntas e uma fraqueza muscular que me impedia de fazer coisas simples, como carregar uma mochila ou subir escadas. Os médicos disseram que era mais uma consequência da síndrome, que meu corpo estava se deteriorando mais rápido do que o normal. Meu pai, ao ouvir isso, apenas balançou a cabeça e disse: Vamos orar mais. E oramos. Todas as noites antes de dormir, minha família e eu nos reuníamos na sala de joelhos, pedindo a Deus que me desse forças. Às vezes eu chorava durante as orações não de tristeza, mas de um misto de esperança e desespero. Eu queria tanto ser curado. Queria tanto servir a Deus sem essas limitações. Um dia, durante um culto na congregação, o irmão que presidia fez um apelo para que todos orassem por mim. Ele disse: Irmãos, nós sabemos que Deus é poderoso para curar.
Vamos clamar a Ele com fé, pedindo que restaure a saúde do nosso irmão Lucas. Todos se ajoelharam, e eu senti as mãos dos irmãos sobre a minha cabeça. Aquilo foi tão forte que comecei a tremer. O irmão começou a orar com uma autoridade que eu nunca tinha ouvido antes. Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de Jesus, que toques neste jovem. Que a tua mão poderosa o restaure, que a tua graça o fortaleça. Não olhamos para as circunstâncias, mas para ti que és o Deus de impossíveis. Cura-o, Senhor, em nome de Jesus. Naquele momento, senti algo como uma corrente elétrica passar pelo meu corpo. Não doía, mas era uma sensação tão forte que eu quase caí. Os irmãos me seguraram, e quando abri os olhos, estava chorando sem saber por quê. Nos dias que se seguiram, comecei a notar mudanças. As dores nas juntas diminuíram. Minha fala, que sempre foi arrastada, começou a ficar mais clara. Eu conseguia me expressar melhor, e as pessoas passavam a me entender sem que eu precisasse repetir as coisas. Minha mãe, ao perceber isso, chorou de alegria. Filho, Deus está te curando, ela disse, abraçando-me. Mas eu ainda tinha medo de acreditar. Será que era só uma melhora temporária? Será que a síndrome voltaria com tudo? Então, um certo domingo, durante o culto, enquanto cantávamos o hino Glória a Cristo Jesus, senti uma paz tão grande que não consegui conter as lágrimas. Era como se Deus estivesse me dizendo, filho, eu te ouvi, eu te curei. Naquela mesma semana, marquei uma consulta com o médico que me acompanhava desde pequeno. Ele fez todos os exames de rotina e, ao ver os resultados, ficou boquiaberto. Lucas, não entendo. Ele disse, coçando a cabeça. Os seus exames estão normais. Não há mais sinais da síndrome. É como se você nunca tivesse tido. Minha mãe e eu nos olhamos, incrédulos. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse, isso não tem explicação médica. Deve ser um milagre. Quando saímos do consultório, minha mãe caiu de joelhos ali mesmo, na calçada, e começou a louvar a Deus em voz alta. Pessoas passavam e olhavam, mas ela não ligava. Glória a ti, Senhor! Glória a ti, que és fiel! Eu me ajoelhei ao lado dela, e juntos choramos de gratidão. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que não cabia dentro de nós. Hoje, 3 anos depois daquele dia, estou completamente curado. Não tenho mais nenhuma sequela da síndrome. Consigo estudar, trabalhar, servir a Deus na congregação sem nenhuma limitação. Os médicos não conseguem explicar, mas nós sabemos. Foi Deus. Foi Ele quem ouviu as orações da minha família, dos irmãos na fé, e operou o milagre. Muitas vezes, quando lembro daquele tempo de sofrimento, pergunto a Deus, por que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso? E Ele, em seu silêncio amoroso, me faz entender que foi para que eu pudesse testemunhar do seu poder, para que eu pudesse dizer a outros que estão passando por lutas, não desista. Deus ouve. Deus age. Às vezes demora, às vezes a resposta não vem como esperamos, mas Ele nunca nos abandona. Hoje, quando vejo crianças ou jovens na congregação que têm alguma limitação, seja física ou emocional, procuro me aproximar deles, contar minha história e dizer, irmão, irmã, Deus tem um propósito para você. Ele não se esqueceu de ti. Porque eu sei o que é se sentir diferente, sentir que o mundo não te entende. Mas também sei o que é sentir a mão de Deus te levantando, te restaurando, te dando uma nova vida. Quero terminar este testemunho com as mesmas palavras que meu pai me disse quando eu era pequeno e não entendia por que tinha que passar por tudo aquilo. Deus não nos desamparou. Se Ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Hoje vejo que o propósito era este, que eu pudesse, com toda a minha vida, glorificar ao Senhor Jesus, que é fiel, que é poderoso, que é o Deus que cura. Que este relato seja uma semente de fé em muitos corações. Que aqueles que estão passando por provações possam se apegar a Deus, como eu e minha família nos apegamos, e ver a sua mão poderosa agindo em suas vidas. A Ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez, pelo que faz e pelo que ainda vai fazer. Amém. Há alguns anos, depois que o Senhor me curou da síndrome, comecei a notar que minha vida não era mais só minha. Cada passo que eu dava, cada palavra que eu falava, cada sorriso que eu compartilhava, parecia que Deus estava usando para tocar alguém. Não era mais só sobre mim, mas sobre o que Ele poderia fazer através de mim. E isso me encheu de um temor santo, porque percebi que o Senhor não apenas me livrou, mas me chamou para ser um instrumento nas suas mãos. Lembro-me de uma irmã na congregação, a irmã Maria, que tinha um filho com uma doença rara nos ossos. Ela chegava aos cultos com o rosto marcado pelas noites sem dormir, os olhos cheios de lágrimas contidas, mas sempre com a Bíblia na mão, como se aquela palavra fosse a única coisa que a segurava de pé. Um dia, depois do culto, ela se aproximou de mim e disse, irmão, eu ouvi seu testemunho semana passada. Você disse que Deus cura.
Você acha que ele pode curar o meu filho? Aquela pergunta me atingiu no coração, porque eu sabia o peso daquela dúvida. Não era falta de fé, era o desespero de uma mãe que já tinha orado tanto e ainda não via a resposta. Eu não tinha palavras bonitas para dar a ela. Não podia prometer que o filho dela seria curado no dia seguinte, mas podia dizer o que Deus tinha me ensinado. Irmã, eu não sei o tempo de Deus, mas sei que Ele ouve. Eu também já chorei, já gritei, já perguntei. Por quê? Mas uma coisa eu sei, Deus não muda. Se Ele curou a mim que não merecia, pode curar o seu filho. Não solte a mão dele. Continue clamando. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo, Ele está trabalhando. Ela baixou a cabeça e sussurrou. Às vezes, eu sinto que não tenho mais forças para orar. Então, ali mesmo, no corredor da igreja, nós nos ajoelhamos, e eu comecei a orar por ela. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples: Senhor, a irmã Maria está cansada. Mas o Senhor não cansa. Dá-lhe forças. Renova a fé dela. E se for da tua vontade, toca no corpo desse menino, porque tu és o Deus que faz milagres. Passaram-se meses. A irmã Maria continuava firme, mesmo quando as notícias dos médicos não eram boas. Até que um domingo, ela chegou ao culto com o rosto iluminado. O filho dela tinha começado a mostrar melhoras que os médicos não conseguiram explicar. Não foi uma cura instantânea como a minha, mas foi um milagre do mesmo Deus. Os ossos dele começaram a se fortalecer, as dores diminuíram, e hoje, anos depois, ele anda, corre e louva a Deus. Não é um menino perfeitamente saudável como os outros, mas é um menino que vive para glorificar a Deus, assim como eu. E a irmã Maria? Ela agora é uma das mulheres que mais encoraja os outros na congregação. Sempre que alguém desanima, ela diz: Deus não desistiu de mim. Ele não vai desistir de você. Isso me fez entender uma coisa: Deus não nos cura só para nós. Ele nos cura para que possamos ser uma bênção para outros. Cada milagre que Ele faz em nós tem um propósito maior. Às vezes a gente acha que a cura é o fim, mas na verdade, é só o começo de algo que Deus quer fazer através da gente. Tive outra experiência que marcou muito a minha vida. Era uma tarde de sábado, e eu estava visitando um irmão que estava muito doente, quase desistindo da vida. Ele tinha uma doença no fígado, e os médicos tinham dito que não havia mais o que fazer. Quando entrei no quarto, o cheiro de remédio era forte, e ele mal conseguia abrir os olhos. Mas assim que me viu, ele estendeu a mão e disse: Irmão, você veio aqui para me dizer que Deus vai me curar? Eu não sabia o que responder. Não queria dar falsas esperanças, mas também não podia negar o poder de Deus. Então, peguei a mão dele e disse: Irmão, eu não sei se Deus vai te curar aqui nesta vida, ou se Ele vai te levar para estar com Ele. Mas uma coisa eu sei, Ele te ama. E se você confiar nele, mesmo que a cura não venha como a gente quer, Ele vai te dar paz. Ele vai te segurar. Naquele momento não houve um milagre visível. O irmão não pulou da cama curado. Mas algo aconteceu no coração dele. Ele começou a chorar e disse: Eu só queria saber que Deus não me abandonou. E ali, naquele quarto simples com a luz do sol entrando pela janela, nós oramos juntos. Não foi uma oração pedindo cura, mas uma oração de entrega. Senhor, se for da tua vontade, restaura a saúde do teu servo. Mas se não for, dá-lhe forças para te glorificar até o último dia. Alguns dias depois, aquele irmão partiu para estar com o Senhor. Mas antes de ir, ele me chamou e disse: Obrigado por me lembrar que Deus não me abandonou. Agora, eu vou descansar nele. Esse foi um dos momentos em que entendi que a cura não é sempre física. Às vezes, a maior cura que Deus faz é no coração, na alma, na paz que Ele dá quando a gente confia nele mesmo sem entender. E isso também é um milagre. Outra coisa que Deus tem me ensinado é que a fé não é só para os momentos de crise. É para todos os dias. Depois que fui curado, pensei que nunca mais passaria por provações. Mas a vida não é assim. Ainda tenho dias difíceis. Ainda tenho medos, dúvidas, cansaço. Mas agora, eu sei para onde correr. Quando sinto que a ansiedade quer me dominar, eu me lembro das palavras do Salmo 56. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me poderá fazer a carne? E começo a orar. Não é uma oração bonita, às vezes é só: Senhor, eu preciso de ti. Não deixe eu me afastar. E Ele sempre responde. Não sempre da forma que eu quero, mas Ele responde. Uma vez eu estava passando por uma prova muito grande no trabalho. Parecia que tudo estava dando errado, e eu comecei a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei de joelhos no meu quarto, chorando, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Por que isso está acontecendo? E foi então que uma paz estranha encheu meu coração.
Não foi uma voz audível, mas foi como se Deus dissesse: Filho, eu nunca me esqueci de você. Confia em mim. No dia seguinte, as coisas não mudaram imediatamente, mas algo em mim tinha mudado. Eu tinha a certeza de que não importava o que acontecesse, Deus estava no controle. E assim tem sido a minha vida, um aprendizado constante de confiar em Deus, não só nos milagres grandes, mas nas pequenas coisas do dia a dia. Porque a fé não é só para os momentos de cura, é para quando a conta não fecha, é para quando o carro quebra, é para quando a gente se sente sozinho, é para todos os momentos. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não só me curou da síndrome, mas me ensinou a viver. Ele me ensinou que a verdadeira cura não é só do corpo, mas da alma. Que o maior milagre não é andar sem muletas, mas andar com Deus todos os dias. E isso ninguém pode tirar de mim. Às vezes, as pessoas me perguntam: como você consegue ter tanta fé? E eu respondo: não é minha fé que é grande. É o meu Deus que é grande. A fé é só a mão que a gente estende para pegar o que Ele já quer nos dar. Porque fé não é a gente forçar Deus a fazer algo, é a gente confiar que Ele sabe o que é melhor. Eu poderia contar muitas outras histórias de como Deus tem agido na minha vida e na vida da minha família. Como Ele proveu quando não tínhamos comida. Como Ele nos deu forças quando pensávamos que não íamos aguentar. Como Ele nos surpreendeu com bênçãos que nem pedimos. Mas o que eu mais quero dizer é isto: Deus é fiel. Não importa o que você está passando, não importa quão escuro parece o caminho, Ele está lá. Ele não mudou. O Deus que me curou é o mesmo Deus que está ouvindo a sua oração agora. E se você está lendo isso e pensando: mas o meu caso é diferente, a minha dor é maior, eu quero te dizer: Deus não faz acepção de pessoas. O sangue de Jesus foi derramado por todos. A mesma mão que me tocou pode te tocar. O mesmo amor que me sustentou pode te sustentar. Você só precisa se render a Ele. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa ser perfeito. Só precisa ir a Ele como está e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Porque no final das contas não é sobre a cura. Não é sobre o milagre. É sobre Jesus. É sobre conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não importando as circunstâncias. Porque Ele é digno. Mesmo que a cura não venha, Ele é digno. Mesmo que a prova continue, Ele é digno. E um dia, quando estivermos na presença dEle, vamos entender que tudo valeu a pena. Enquanto isso, a gente continua caminhando confiante, porque sabemos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E isso, irmãos, é a maior certeza que podemos ter. Que Deus abençoe a todos que lerem este testemunho. Que Ele fortaleça a fé de quem está fraco, que Ele console quem está triste, que Ele cure quem está doente. Mas acima de tudo, que Ele nos encha do seu amor, para que possamos viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. A Ele seja toda a glória, agora e para sempre. Amém.